Olá, meu amor, tudo bem com você? Nós estamos aqui mais um domingo para o nosso estudo, para a nossa EBD, para a gente ficar juntinho e aprender um pouquinho mais com a palavra do Senhor, não é? Antes de nós começarmos, vamos orar? Para que o Senhor possa nos usar e possa usar o nosso domingo, usar as nossas vidas para abençoar as pessoas que nos cercam. Então, vamos orar antes de a gente começar, tá bom? 5 dedinhos numa mão, 5 dedinhos na outra mão, junte as mãozinhas em oração. Ora daí que eu oro daqui. Senhor Deus, te agradeço por mais esse dia, te agradeço por esse domingo gostoso em família. Peço, Deus, em nome de Jesus, que a sua presença esteja conosco. Abençoe a vida de cada criança que está participando dos nossos estudos. Hoje nós vamos começar uma nova série, uma série sobre Jonas. E te peço, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor abra nossa mente, o nosso coração, que nós possamos, Deus, aprender do Senhor. Nós possamos entender o que o Senhor tem, o que o Senhor quer para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então, antes de a gente começar a nossa atividade, vamos cantar um pouquinho? Então, vamos lá. Então, junto comigo, ó. 8 horas, uma igrejinha de torre acompanhada. Abre-se a portinha, lá dentro não tem nada. 9 horas, uma igrejinha de torre acompanhada. Abre-se a portinha, eis a gentarada. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Alegrei-me quando me disseram: vamos, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos, vamos à casa do Senhor. E tem uma outra bonitinha que é assim, ó. Você sabe muito bem quem fez todas as coisas, não sabe? Então vamos cantar assim, ó. Faz esse sinal, que é um sinal de ponto de interrogação. Então canta comigo, ó. Quem fez as lindas estrelas, as lindas estrelas, as lindas estrelas? Quem fez as lindas estrelas? Deus, nosso Pai. Quem fez? Quem fez as aves que voam, as aves que voam, as aves que voam? Quem fez as aves que voam? Deus, nosso Pai. Quem fez o mar azul? O mar azul, o mar azul. Quem fez o mar azul? Deus, nosso Pai. Quem fez você e eu? Você e eu, você e eu. Quem fez você e eu? Deus, nosso Pai. Quem fez as lindas estrelas, as aves que voam, o mar azul? Quem fez você e eu? Deus, nosso Pai. Deus, Criador de todas as coisas, Deus Todo-Poderoso, que fez todas as coisas. Então, conta comigo, ó. 1 e 2 e 3, quantos são? Os meus cabelos todos, eu não sei nem posso contar, mas Deus o sabe bem. Meus cabelos todos contou, pois Ele me conhece. Deus me ama e cuida de mim. A Bíblia assim me diz. 1, 2, 3, quantas são? As estrelinhas todas,
Eu não sei nem posso contar, mas Deus o sabe bem. As estrelas todas contou, todas chamou por nome. O meu nome sabe também, a Bíblia assim me diz. Vocês viram o que fala nessa música? Que Deus me conhece tão bem que Ele sabe quantos fios de cabelo eu tenho. Tia Rô, mas como você sabe disso? A Bíblia fala isso. Na Bíblia fala que Ele sabe até quantos fios de cabelo eu tenho. E Ele também fala na Bíblia que Ele chamou cada estrela por nome. Vocês já viram no céu quantas estrelas que tem? Sim, são muitas. E Deus conhece todas elas e cada uma tem um nome. E Ele sabe também o seu nome e o meu nome. Olha só que Deus poderoso nós temos. Hoje nós vamos ver uma história que fala sobre esse poder. Você quer saber dessa história? Então fica ligadinho e presta atenção daí. E hoje nós vamos começar com esse versículo. Olha isso, deixa eu colocar melhor para vocês verem. Vamos ler comigo? Então vamos lá. 1, 2, 3. Ele governa para sempre com o seu poder. Seus olhos vigiam as nações. Que os rebeldes não se levantem contra ele. Salmo 66, 7. O que isso está querendo dizer? Ele quem? Deus. Deus, Ele governa, é Ele que cuida de tudo, é Ele que manda em tudo, é Ele que fez tudo. Deus, Deus governa por quanto tempo? Para sempre. Então, Deus governa para sempre com o seu poder. Ele está cuidando de tudo para sempre com o superpoder que Ele tem. E os seus olhos vigiam, os olhos de Deus ficam vigiando, olhando todas as coisas, olhando as nações, que os rebeldes, que as pessoas que não aceitam as ordenanças de Deus, não se levantem contra Ele. Salmos 66, 7. Hoje nós vamos ver sobre esse Deus que governa. Nós vamos ver sobre esse Deus que tem poder. A semana passada nós terminamos uma série sobre algumas parábolas que nós vimos, que são ensinamentos que Jesus dava através de algumas histórias do dia a dia, que Jesus ensinava bastante através das parábolas. Hoje, nesse domingo, nós vamos começar uma nova série. Durante 5 domingos, os próximos 5, esse e mais 4 domingos, nós vamos falar e nós vamos aprender com a vida de um profeta. E eu acho que é um profeta que vocês conhecem muito bem. Eu vou dar uma pista. É um profeta que Deus falava com ele, mas ele era fujão. Você sabe quem é? Vou dar outra pista. Deus mandou ele ir para um lugar e ele foi para outro. Já sabe quem é? Se não sabe ainda, eu vou dar uma terceira pista. Ele estava num barco e começou uma tempestade e ele caiu nas águas do mar. E a Bíblia diz que veio um grande peixe e engoliu esse profeta. Agora você já sabe quem é, não sabe? É esse mesmo, é o Jonatas. Nós vamos aprender esse domingo e os próximos 4 domingos com a vida de Jonas, o que Deus quis nos ensinar, deixando essa história, ou isso que aconteceu de verdade, escrito lá na Bíblia. Essa é uma das histórias mais conhecidas do Antigo Testamento. A maioria das pessoas já ouviram a história desse homem, não é? Você já ouviu, eu já ouvi, eu já contei para vocês várias vezes.
E como eu já falei para você, a Bíblia às vezes nos ensina a mesma história, mas só que a gente tem ensinamentos de várias maneiras com a mesma história. A gente aprende muitas coisas diferentes com a mesma história, com o mesmo acontecimento. Então, várias pessoas já ouviram a história desse homem que foi engolido por um grande peixe. Mas essa história que eu vou contar hoje, o jeito que Deus colocou essa história para hoje, vai muito além só do homem que caiu no mar e um grande peixe o engoliu. Sabe de uma coisa, meu amor? A desobediência a Deus e a desobediência à sua palavra traz muitas consequências. O pecado, ele é perdoado, só que junto com o pecado, junto com a desobediência, vem as consequências. Às vezes, a gente consegue corrigir, Deus corrige as consequências, mas a grande maioria, a consequência do pecado traz muita tristeza. Então, nós vamos aprender sobre isso também, sobre desobediência e consequência. Mas, por causa do grande amor de Deus, Ele nos corrige. Deus vai nos corrigir quando a gente erra. E Ele só nos corrige porque Ele nos ama. Do mesmo jeito que o papai, a mamãe chama a tua atenção e corrige você, às vezes leva até uns tapinhas no bumbum, puxãozinho de orelha para tirar você de algum perigo. Porque Ele te ama, porque quer te proteger e quer cuidar de você. E Deus, Ele nos ama tanto que Ele nos corrige também, Ele nos ensina. E nós devemos estar sempre dispostos a louvar e agradecer ao Senhor pela bênção da correção. Porque a bênção da correção nos coloca novamente nos trilhos, nos caminhos do Senhor. Porque quando a gente desobedece, a gente sai dos caminhos do Senhor. A gente fica separado de Deus, porque o pecado nos separa de Deus. Mas quando nós recebemos correção, o Senhor nos traz novamente para o trilho e isso nos traz para perto do Senhor. Ele perdoa os nossos pecados e isso é uma bênção. Então nós temos que agradecer a Deus, louvar ao Senhor pela bênção da correção. Então, antes de nós começarmos, pega a sua Bíblia, abre lá no capítulo de Jonas 1, de 1 a 4. Corre lá, corre que eu vou contar até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, agora acompanha a leitura comigo. Vamos lá? Jonas 1, de 1 a 4. Jonas foge de Deus. Até parece que dá para fugir de Deus, né? Na Bíblia nos diz que Ele é o Criador de todas as coisas, Ele está em todos os lugares, Ele sabe de todas as coisas. Mas Jonas resolveu fazer isso. Pega na sua Bíblia aí. Jonas foge de Deus. Presta atenção no que eu vou ler para você. Certo dia, o Senhor disse a Jonas, filho de Amitai, apronte-se e vá à grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade de toda aquela gente chegou aos meus ouvidos. Você viu que Deus está falando para Jonas? Você vai para Nínive e vai gritar contra aquela cidade, porque aquele povo é muito mau. A maldade daquele povo de Nínive chegou aos meus ouvidos. É isso que Deus está falando. Jonas se aprontou, mas fugiu do Senhor, indo na direção contrária. Deus tinha mandado Jonas ir para Nínive e ele foi para a direção contrária. Ele desceu a Jope
e ali encontrou um navio que estava de saída para a Espanha. Pagou a passagem e embarcou, a fim de viajar com os marinheiros para a Espanha, para longe do Senhor. No entanto, Deus mandou uma forte chuva com forte vento e houve uma tempestade no mar. Essa tempestade era tão violenta que o navio começou a se bater de um lado para o outro e começou a ficar em perigo de se partir ao meio. Olha que tempestade. Eu vou ler até aqui, até o 4. O que vocês fazem quando recebe a mensagem de alguém? Quando você recebe uma mensagem de alguém, o que você faz? Usam o celular, o telefone, o SMS, o WhatsApp, e-mail. Dá para mandar mensagem até por vídeos ou até mandar mensagem por carta. Mas a carta hoje em dia não é muito utilizada, né? Então, quando alguém manda uma mensagem pra gente, a gente vai ler e vai fazer o que a pessoa mandou naquela mensagem. Tá, só que a história de hoje vai falar de uma mensagem de um mensageiro e lembra que nem sempre é fácil comunicar algo para alguém, né? Deus queria mandar uma mensagem para o povo de uma cidade de Nínive, usou um mensageiro, só que esse mensageiro não quis passar a mensagem. Esse mensageiro, deu no pé. Deus mandou ele para um lado e ele foi para o outro, né? Hoje em dia a gente consegue mandar mensagem de várias maneiras, né? É muito fácil, é só digitar lá no WhatsApp, no SMS, ou através de vídeo, ou no telefone. Mas Deus usou Jonas para poder falar com a população de Nínive. Bem, o livro de Jonas é um livro bem pequenininho, com poucos capítulos da Bíblia. E tenho a certeza que você já ouviu essa história. Eu tenho certeza porque eu já contei para você essa história. Mas você sabia que Jonas não é o personagem principal dessa história? Quando a gente conta essa história, a gente fala do homem que caiu no mar e foi engolido pelo grande peixe. Mas Jonas não é o personagem principal dessa história. Você sabe quem é então o personagem principal dessa história? Vou dar um tempinho para você pensar. Pensou? O personagem principal dessa história é Deus, o nosso Senhor. Ele estava controlando todas as pessoas, porque nós vimos no versículo de hoje que os olhos dele, seus olhos vigiam as nações. Deus estava no controle de tudo. Ele estava controlando todas as pessoas e controlando tudo o que estava acontecendo. Por que ele faz isso? Porque ele é Deus. Porque ele é o Todo-Poderoso. Ele que criou todas as coisas. A ele pertence todas as coisas. Nós, todas as pessoas, tudo que existe pertence a Deus. Então, ele está no controle. E nessa história, Deus ainda estava lá. Deus também estava lá, controlando tudo o que estava acontecendo. Porque ele é Deus e porque ele é todo-poderoso. Jonas era um profeta de Deus. Tia Rô, mas o que é profeta? Na época não tinha WhatsApp, telefone, né? E daí o que aconteceu? Deus queria mandar uma mensagem para o povo de Nínive. Então, Jonas era um profeta. Os profetas diziam ao povo o que Deus queria mandar dizer. Então, quando Deus queria mandar um recado para alguém, Deus usava os profetas. Deus mandava os profetas. Nessa história, mandou o profeta Jonas levar um recado para o povo de Nínive.
E eles não podiam, os profetas não podiam dizer nada mais e nada menos do que Deus estava falando. Eles tinham que falar certinho tudo o que Deus mandou ele falar. Então, era o próprio Deus que escolhia os seus profetas. Então, nessa época, Deus escolheu um profeta que era o Jonas. Aqui o Jonas é um senhorzinho, né? Olha isso. Deus escolheu o profeta Jonas. Então, olha isso. Eu vou deixar bem pertinho para você ver a carinha dele aqui, ó. A Bíblia diz que Deus falou com Jonas e lhe deu uma missão muito importante. Missão? Ele é o 007 para ter alguma missão. Que missão é essa, tia Rô? Que Deus deu para Jonas? Deus deu uma missão para ele. Ele deveria ir a uma cidade chamada Nínive, que era uma cidade enorme. Nínive era uma grande cidade da época. Jonas ele tinha que ir para Nínive. Deus queria que ele fosse para lá. Mas havia um probleminha. Jonas ficou de cabeça quente. Eu não acredito que Deus vai me mandar para Nínive. Oh, meu Deus! E daí o Jonas ficou muito preocupado. As pessoas que moravam nessa cidade eram pessoas ruins, eram pessoas malvadas e Jonas ficou preocupado. Elas faziam coisas horríveis com as outras pessoas. Elas pecavam muito e aborreciam a Deus. Lembra que nós vimos lá na passagem que as maldades que eles faziam chegaram aos ouvidos de Deus? Deus viu tudo que o povo de Nínive estava fazendo de mal. E Jonas sabia que o povo que morava em Nínive era um povo mau. E Deus tinha mandado Jonas para lá. Oh, que medo! Jonas não queria ir para lá, não. E sabe o que aconteceu? O pecado é uma coisa muito séria. E quando nós pecamos, nós estamos indo contra a vontade de Deus. Porque Deus é santo, Deus não tem pecado. O povo de Nínive só sabia entristecer o coração de Deus. Mas Deus, por sua infinita e muita misericórdia, porque Ele ama as pessoas, Ele resolveu mudar o coração daquelas pessoas. Então Deus falou assim: eu vou mandar um recado para aquelas pessoas de Nínive, para elas mudarem as atitudes. Eu vou chamar o meu profeta Jonas e vou mandar um recado para aquelas pessoas. Daí ele chamou o profeta Jonas para levar uma mensagem para aquele povo mau. Ei, Jonas, vem aqui, ó. Você vai levar uma mensagem minha para aquele povo de Nínive. E o Jonas sabia que aquele povo era muito agressivo. E o Jonas ficou... vamos ver como o Jonas ficou? A carinha dele aqui estava meio em dúvida, até começando um sorrisinho, ó. Mas olha como que ele ficou. Me parece que ele não gostou nada, não é? Olha isso como ele ficou. Jesus conhecia bem aquela cidade de Nínive e não gostou... Jesus conhecia bem a cidade de Nínive e sabia que Jonas tinha que ir para lá. Só que Jonas não gostou nada. Olha a cara de Jonas. Como assim? Eu vou para aquela cidade? Meu Deus! Como que eu vou para aquilo lá? Senhor, aquele povo é muito maldoso. Eles merecem o seu castigo. Senhor, não me mande para lá, Senhor, porque o Senhor está falando isso para mim. Eu não quero ir para lá. Eles merecem ser castigados. Eles não merecem o seu perdão. Ele deve ter chorado, reclamado e reclamou com Deus. Eu não quero ir para lá. Oh, meu Deus. Não quero ir para lá.
Jonas deve ter reclamado muito com Deus. Eu não quero, esse povo é muito mau, eles merecem o seu castigo. Jonas sabia que se o povo ouvisse a mensagem de Deus, eles iriam se arrepender dos seus pecados e voltaria para o Senhor, o Senhor os perdoaria. Jonas não queria ver o povo de Nínive perdoado. Olha o coração de Jonas, gente. Ele sabia que Deus ia perdoar, mas Jonas, o profeta, não queria ver o povo de Nínive perdoado. Ele achava que o povo de Nínive merecia castigo. Ele achava que aquele povo não merecia ser perdoado. Em vez de obedecer à ordem de Deus, Jonas desobedeceu. E a Bíblia diz que desobediência nos afasta de Deus. E que a desobediência traz consequências. E Jonas desobedeceu o Senhor. Sabe o que ele fez? Ele fugiu. Jonas fugiu. Mas para onde que o Jonas foi? Eu vou te contar para onde o Jonas foi. Tcharam! Olha o barquinho que tinha na época. A Bíblia diz que Jonas comprou uma passagem de barco para outra cidade, na direção oposta a Nínive. Jonas tinha dinheiro, foi até Jope, comprou a passagem. Jope é o lugar onde ficava o barco. Comprou a passagem na direção oposta a Nínive. Deus tinha mandado Jonas ir para Nínive. E ele comprou a passagem na direção oposta, na direção contrária a Nínive. O nome dessa cidade, que hoje é Espanha, é a cidade de Tarsis. Repete comigo. Deus mandou Jonas para Nínive e ele foi para Tarsis. Fala comigo. Tarsis. Era para ele ter ido para Nínive e ele fugiu para Tarsis. Ele fugiu para a cidade de Tarsis. Em seguida, ele entrou no barco e crianças. Essa cidade era muito longe. Ele escolheu Tarsis porque era muito longe. Ele ia ficar um tempão ali no barco até chegar em Tarsis. Jonas teria de ficar muito tempo no navio até chegar lá em Tarsis. Parecia que estava tudo dando certo. Olha, tudo calminho, pois Jonas tinha dinheiro, comprou a passagem, embarcou no navio. Às vezes, algo parecido acontece com a gente quando a gente faz alguma coisa errada. Pensamos que ninguém está vendo o que eu estou fazendo. Deixa pra lá, eu fiz coisa errada? Mas ninguém nunca vai descobrir o que está acontecendo. Mas a Bíblia nos diz que os olhos do Senhor vigiam todas as nações. Os olhos do Senhor vigiam tudo que está acontecendo. Que Deus vê tudo. E tem mais. As consequências dos nossos erros vão aparecer. E daí Jonas estava no barquinho, numa calmaria. Então olha isso. Mas as consequências aparecem. Quando os nossos pais descobrem alguma coisa errada, ou quando o seu papai ou a sua mamãe descobre alguma coisa errada que vocês fizeram, o que vai acontecer? Vem aqui, ó, a varinha vai cantar aí no bumbum, eles vão corrigir vocês. Vocês vão ficar de castigo até você aprender e entender que o que você fez estava errado. E daí não pode ficar fingindo que não aconteceu nada.
não é? Então o papai e a mamãe vai corrigir. E por que o papai e a mamãe corrigem? Porque ele te ama. Minha mamãe e meu papai ficavam bravos também. Minha mamãe me dava umas chineladas quando eu mentia, quando eu brigava com as minhas irmãs. Ela me corrigia. Por quê? Porque ela me ama. Mas Jonas ficou no barco ali, ó, todo gostosão. Com Jonas não foi diferente. Jonas desobedeceu e ele achou que estava escondido de Deus, na calmaria do mar. Pegou o barco, mas quando esse barco, tcharam, começou a navegar, Deus, que tem todo o poder sobre a natureza, o céu, o vento, o mar e a terra, ele resolveu essa questão de um jeito meio assustador. Jonas precisou levar um susto. Uau! Uma grande tempestade começou no meio do mar. O vento começou a soprar de todos os lados, raios, relâmpagos, trovões. Deus agitou as águas e começou um grande vento. O Senhor mandou uma grande tempestade para corrigir a desobediência de Jonas. Deus disciplinou o profeta, porque Deus amava, e também porque Deus amava aquelas pessoas de Nínive. Aquelas pessoas precisavam se arrepender dos pecados que eles estavam fazendo. E por amor àquelas pessoas, Deus iria mandar Jonas. E por amor a Jonas, Deus também disciplinou Jonas. Quando pecamos e andamos no caminho contrário à vontade de Deus, quando Deus usa a mamãe ou o papai para mandar você fazer uma coisa e você faz outra, Deus também nos disciplina, né? Deus também nos corrige para voltarmos para o caminho que Ele nos ensinou, para o caminho que é certo. Deus escolheu essa tempestade para corrigir Jonas e fazer ele voltar para onde? Ele estava indo para lá. Deus usou a tempestade para fazer Jonas voltar para Nínive. Volta lá e faz o que eu te mandei, porque eu te amo e amo o pessoal lá de Nínive. E olha a tempestade. A tempestade deixou todos naquele barco apavorados. Era muito mais que medo, eles ficaram apavorados, porque era relâmpago, trovão e vento e chuva por todos os lados. E eles perceberam que não era só uma tempestade natural. Eles perceberam que aquela tempestade estava acontecendo para corrigir alguém. E no próximo domingo, vocês vão descobrir mais coisas incríveis sobre Jonas e os marinheiros e o que aconteceu nesse dia, porque os marinheiros perceberam que aquela tempestade não era natural, aquilo não costumava acontecer, tinha alguma coisa estranha com aquele carinha chamado Jonas ali dentro daquele barco. E o que Jonas tem a ver com a gente? O que será que... Tia Rô, por que você está contando essa história aí para mim? O que tem a ver o Jonas com isso? Nós podemos aprender muitas coisas só com esse pedacinho da história. Só de saber que Deus falou com Jonas, mandou Jonas ir para Nínive e Jonas não foi. Jonas foi até Jope, comprou uma passagem, entrou no barco e fugiu para a direção contrária e ele foi para Tarsis. E Deus, para corrigir Jonas, para mandar ele para o caminho que ele tinha direcionado, que era para Nínive, mandou uma grande tempestade. A gente vai ver o próximo domingo, não perca o que aconteceu. Mas o que tem a ver isso? Toda essa história, o que eu posso aprender só com um pedacinho dessa história? Nós temos pelo menos duas coisinhas. Primeira, que a gente pode aprender, a primeira coisa importante que a gente pode aprender só com esse pedacinho dessa história. Nós podemos aprender que Deus é o Senhor de todas as coisas. Que Deus,
Ele é muito poderoso e Deus controla tudo. Ele controla a natureza, controla todas as coisas. E que Deus enviou Jesus, o seu Filho, e que Jesus também é Deus, porque também Jesus acalmou o mar, Jesus acalmou o vento, Jesus andou sobre as águas, Jesus curou pessoas, Jesus realizou muitos milagres, que Jesus é o Senhor das nossas vidas. Nós temos esse Jesus que é Deus e que também tem esse poder sobre todas as coisas. Uma segunda coisa que nós podemos aprender com esse pedacinho da história de Jonas, nós aprendemos que Deus falou com Jonas e que Deus lhe deu uma ordem. Mas Jonas fez o que, gente? Ele obedeceu essa ordem de Deus? Jonas desobedeceu. E a desobediência nos afasta de Deus. Mas Deus nos ama muito. E por amor a Jonas e para ensinar o profeta, Deus mandou uma grande tempestade que o fez fugir. Essa tempestade, durante a fuga de Jonas, foi uma correção que Deus deu para ele. Então, Deus, ele nos ensina durante a desobediência. Através do ensinamento de Deus, quando a gente desobedece, ele traz a gente para o caminho. Quando a gente quer fugir para cá, Deus traz a gente de volta através desses ensinamentos, através dessas experiências com Deus. Então, qual deveria ter sido a atitude de Jonas? Assim que ele ouviu o Senhor chamar, assim que ele ouviu uma ordenança, assim que ele ouviu uma ordem do Deus Todo-Poderoso, o que Jonas devia ter feito quando ele ouviu uma ordem de Deus? Nós sabemos bem o que Jonas devia ter feito, não é? Jonas deveria ter obedecido, não é? Mas Jesus é o nosso bom pastor. Jesus sempre nos ajuda a andar no caminho certo. Hoje nós temos Jesus ao nosso lado. Na Bíblia fala que Jesus está presente e uma parte de Deus está aqui dentro de nós, que é o Espírito Santo. Mesmo quando nós temos um desejo de desobedecer, Jesus nos ajuda. É só você pedir para Ele. Senhor, Jesus, eu não tenho vontade de obedecer, mas me ajuda. E Jesus, como um bom pastor, um pastor amoroso, ele sempre nos ajuda a andar no caminho certo, no caminho da obediência. Jesus, ele se alegra quando a gente pede a ajuda dele. Ele nos ensina, como um bom pastor, a trilhar o caminho. Lembra da história do bom pastor, que ele acha o caminho mais seguro? Então, Jesus faz isso. Como um bom pastor, ele nos ajuda a encontrar o caminho certo. E o caminho certo é o caminho da obediência. Que nós sejamos como Jesus, que nós possamos seguir o caminho do bom pastor e não fazer igual Jonas, fugir das ordens que Deus nos dá. Jesus faz isso porque ele nos ama. Jesus nos ajuda nos nossos caminhos porque ele nos ama. E quando nós desobedecemos, ele nos corrige por amor. A desobediência entristece o coração de Deus, mas Jesus nos ajuda, Jesus nos corrige. Sabe por quê? A correção, no primeiro momento, ela não é muito legal, mas depois a gente vai ver que a correção é uma bênção, porque a correção nos traz novamente nos caminhos de Deus. Então, nós temos que louvar a Deus, agradecer a Jesus, porque Ele é nosso bom pastor, e louvar a Deus, porque quando nós desobedecemos, Ele nos corrige e nos coloca no caminho do Senhor novamente, não é? Então, vamos orar e agradecer a Deus por Ele nos corrigir como um Pai amoroso.
Ora comigo daí, tá bom? Fecha o olhinho. Senhor Deus, eu te agradeço por seu grande amor. Deus, por nós mesmos, o nosso coração não tem vontade de obedecer muitas coisas, Deus. Mas eu te peço, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor nos ajude. Jesus, que o Senhor esteja conosco como um bom pastor, ensinando o melhor caminho que eu posso seguir. Obrigado pela correção, porque é através da sua correção que o Senhor não permite que eu viva em pecado. Me ajuda a aceitar a sua correção e me ajuda a estar nos seus caminhos e a obedecer. Em nome de Jesus, amém. O próximo domingo nós vamos continuar com essa história e eu vou contar mais um pedacinho que aconteceu depois dessa grande tempestade. Então, a atividade de hoje você vai ver o link que eu deixei aí de um desenho muito legal que vai falar sobre obediência, de uma menininha gulosa que comeu um monte de bolacha e depois ficou com dor de barriga. Elas foram fazer um piquenique com as amigas. Dá uma olhada no desenho que eu deixei aí embaixo. Pede pra mamãe colocar pra você. Até domingo que vem, meu amor. Um beijo, eu te amo.